Prezados amigos e amigas, hoje gostaria de compartilhar os bastidores da criação do livro O Vendedor de Sonhos. Essa obra não apenas conquistou várias edições em dezenas de países, mas também se transformou em um filme de grande importância, lançado mundialmente pela Netflix, além de se tornar uma peça teatral que impactou milhares de pessoas no Brasil. A inspiração para escrever O Vendedor de Sonhos surgiu da minha experiência como psiquiatra e psicoterapeuta, tendo realizado mais de 20.000 atendimentos nessa área. Em meu trabalho, utilizei não apenas a psiquiatria e a medicação quando necessário, mas também o processo psicoterapêutico, ajudando as pessoas a desenvolverem-se como líderes de si mesmas e a escreverem os capítulos mais importantes de suas histórias, mesmo quando o mundo parecia desmoronar ao seu redor. Cada ser humano é único, e mesmo sendo considerado o psiquiatra mais lido do mundo atualmente, nunca perdi o encanto de conversar com cada indivíduo. Eu me considero um vendedor de sonhos, alguém que pode encontrar inspiração em qualquer pessoa, seja ela uma celebridade ou um desconhecido. Afinal, todos têm suas descobertas, seus pesadelos e motivações que os impedem de avançar. É fascinante explorar esses aspectos. Muitas pessoas possuem uma necessidade doentia de cultuar celebridades, correndo atrás de cantores famosos ou atores que ganham prêmios como o Oscar, sem perceberem que as verdadeiras celebridades estão ao seu redor. As pessoas comuns, aquelas que encontramos todos os dias, têm suas histórias a serem descobertas e valorizadas. O Vendedor de Sonhos surgiu da história de um ser humano miserável, que apesar de viver em palácios, era emocionalmente pobre. Ele possuía tudo o que era considerado trivial, mas não valorizava o que era essencial. Durante minha jornada, testemunhei muitas pessoas sofrendo de depressão, perdendo o encanto pela vida ou sendo atormentadas por síndromes do pânico, com a sensação iminente de morte ou desmaio. Também presenciei casos de doenças psicossomáticas, onde o esgotamento mental afetava o corpo. Eram pessoas notáveis que, ao longo da vida, não compreendiam que a emoção é democrática, que possa não é o mesmo que ser. Uma riqueza emocional pode transformar pouco em muito, enquanto uma pessoa emocionalmente pobre precisa de muito para sentir pouco. Se alguém precisa de aplausos, reconhecimento e elogios constantes para experimentar um leve prazer, essa pessoa empobreceu-se emocionalmente, tornando-se um mendigo em seu próprio território emocional. Vivemos em uma era de mendigos emocionais. Ao criar O Vendedor de Sonhos, uma trilogia na verdade, minha inspiração foi a condição humana do ser humano moderno, que possui uma infinidade de informações em sua mente, mas muitas vezes não consegue transformá-las em conhecimento, nem o conhecimento em habilidades práticas, como o pensamento reflexivo antes de reagir, a capacidade de lidar com perdas e frustrações, a capacidade de se reinventar e ser o autor de sua própria história. Muitos são vendedores de pesadelos, presentes nas universidades, nas empresas e nas famílias. Eles promovem o amor nos primeiros dias de vida de seus filhos, quando eles ainda não sabem falar, mas quando as crianças aprendem a se comunicar, esses pais se calam. Eles buscam sorrisos, mas não entendem as piadas. Eles querem ser os melhores palhaços do mundo, mas tornam-se críticos apontadores de falhas. O protagonista do livro, O Vendedor de Sonhos, é retratado como um dos homens mais ricos do mundo, mas que não encontra tempo para sua filha, esposa ou para dialogar com eles. Ele não possui a habilidade nem a coragem de expressar suas lágrimas, suas fraquezas, aquelas que não podem ser representadas no teatro dos rostos que todos nós temos. Portanto, convido vocês a conhecerem os bastidores dessa história que nasceu da condição humana, das experiências que presenciei e das reflexões sobre o mundo ao nosso redor. Um convite para explorar a riqueza emocional que cada um de nós possui e descobrir que a verdadeira celebração está nas pessoas comuns, naquelas que estão ao nosso lado todos os dias, esperando para serem descobertas. Mas devemos falar sobre elas, para que as pessoas compreendam. Não tenho medo na vida, mas sim medo de não a viver intensamente e de forma inteligente. Essa frase é do filme O Vendedor de Sonhos. Não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar.
Enquanto eu escrevia este livro de ficção, baseado em tantos fatos reais, eu também me questionava se não estava me tornando um vendedor de pesadelos, dando importância fatal às pessoas próximas a mim. Lembro-me de quando minha filha mais velha, na adolescência, me chamou e disse: "Papai, você conversa com tantas pessoas, conversa com tantos pacientes, dá tantas palestras, mas ultimamente não tem conversado comigo." Aquilo me fez refletir profundamente. Eu estava diante da decisão de ser um vendedor de pesadelos ou de sonhos. Eu escolhi ser um vendedor de sonhos. Pedi desculpas sinceras e, ao invés de me defender, fiz isso pela humanidade, fiz isso por ela. Ela estava certa. Caminhei com ela em uma noite estrelada e pedi para que escolhesse uma estrela. Expliquei que aquela estrela seria dela a partir daquele momento. Falei para ela não ter medo da vida, mas sim medo de não a viver com coragem e ousadia. Nos momentos mais tristes de sua história, ela poderia escrever os capítulos mais importantes de sua vida. Disse a ela que a vida é complexa e haverá momentos sem luz exterior, momentos em que ninguém vai apoiá-la. Decisões fundamentais são solitárias, mas nesses momentos, não tenha medo. Se não houver luz exterior, olhe para sua estrela interior e encontrará o caminho. Minha filha chorou, me abraçou e viu que eu me tornei um vendedor de sonhos. Quando eu estava vendendo pesadelos, mudei o rumo e ofereci o que o dinheiro não pode comprar. No filme, O Vendedor de Sonhos, há uma ênfase em dar o que o dinheiro não pode comprar. Eu vendo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Estive lá, respirando ao lado daquela pessoa no topo do prédio, mostrando para o intelectual que estava pensando em desistir da vida que vale a pena viver lá, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Quando ele me perguntou o que eu fazia, respondi: eu vendo sonhos. Vendo coragem, força para os abatidos, crítica para os pensadores e para os suicidas. Eu vendo uma vírgula, apenas uma vírgula, para que eles escrevam os capítulos mais importantes de suas vidas quando o mundo ruir aos seus pés. Inspirado na história dos meus pacientes e em minha própria história, escrevi o livro que se tornou o filme e a peça teatral, O Vendedor de Sonhos. Agora estamos levando essa mensagem para muitos países, como a Turquia, com tradução para o turco, e a Polônia, com tradução para o polonês, além da Alemanha, com tradução para o alemão. A Netflix, mesmo raramente dublando filmes que não são originalmente seus, ficou encantada e levou esse filme para o mundo. E não vamos parar por aí. Teremos em breve o filme O Futuro da Humanidade, Armadilhas da Mente, e O Homem Mais Inteligente da História, além de vários documentários e muitos outros projetos. Seja um vendedor de sonhos. No momento em que você precisar decidir se venderá pesadelos quando for questionado, criticado, quando estiver diante de suas loucuras e falhas, ou se venderá sonhos, inspirando as pessoas por meio de sua capacidade de reconhecer erros e pedir desculpas sinceras, usando vírgulas em vez de pontos finais, vale a pena viver a vida. Mesmo quando o mundo desabar sobre nós. Agradeço imensamente por terem chegado até aqui, me ouvindo. Se você se sentiu tocado pelas minhas palavras, como um viajante em busca de si mesmo, inscreva-se no meu canal e convide aqueles que você ama a fazer o mesmo.